Eu sou o Chess, e conhecido como também... isso não ficou bom. Como é que eu me apresentava nos outros DMs, cara? Me esqueci. Ah, já era. Isso vai ser a abertura do episódio. Sério? Olá, ouvintes! Grandes ouvintes. Eu resolvi criar minha abertura diferente da do Victor. Ah, fantástico. Pois é, né? A gente tenta. E, tentando manter a tradição, sou o Chess e vampiro bom é vampiro morto. Puta, eu sou o Vitor e você roubou minha frase. Filho da mãe. E hoje, ouvintes, vamos num escudo do mestre especialmente atrasado de Halloween. E aí, como não podia deixar de ser, né? Exato, pontualidade não é uma das características de um bom mestre. É too mainstream. Pontualidade é too mainstream. Exato, se eu fosse britânico eu me preocupava com isso. Exato. E nós vamos falar sobre vampiros no RPG. E nós prometemos não falar de Vampiro à Máscara. Vamos ver o que vocês acham desse nosso episódio, das nossas ideias. Espero que não nos matem os fãs de Vampiro, mas vamos que vamos. É isso aí. Mas, antes de mais nada, continuamos com o nosso sucesso estrondoso das perguntas ao escudo do mestre. Lembrando que vocês, ouvintes, podem nos mandar perguntas através do nosso fórum no TPK Brasil, da nossa fanpage no Facebook e do nosso fórum Spring, que vão estar todos aí no link do post. Aí, maravilha, maravilha. Nossas perguntas são problemas, dramas, situações em que vocês tiverem suas mesas de jogo ou hipoteticamente poderiam ter e querem que nós ajudemos no que pudermos. Então, vamos às perguntas. Ok. Nós selecionamos então, das milhares de perguntas que nós temos, nós selecionamos 3 perguntas. Exato. Para a gente tentar dar um ampação hoje. A primeira a gente vai meio que pincelar, as outras 2 a gente vai tentar dar uma esmiuçada melhor. Mas a primeira pergunta, mandada por uma pessoa anônima, ok, né? É: como vocês, jogadores homens, se sentem ao jogar com personagens mulheres? Bom, minha resposta eu nunca joguei com personagens mulheres mas de RPG. Então, eu só jogo com personagens mulheres em jogos de videogame. Ai, meu Deus. Mas o que eu posso dizer na minha experiência como mestre é que homens jogando com mulheres normalmente ou fazem a Sarah Connor ou fazem uma puta. Antes, deixa eu só perguntar uma coisa. Você não joga com mulher porque você tem alguma coisa contra, assim, jogar com mulher? Já escutei muita gente falando, sabe, que sei lá, o cara tá tentando expor colocar alguma coisa pra fora e... Eu acho isso bobagem. E tem... não, eu tô só perguntando. Eu também acho uma besteira do caramba, mas você tem alguma coisa contra nesse sentido? Verdade seja dita, se RPG fosse sobre mostrar alguma coisa interior pro exterior, todo jogador de RPG seria um assassino em massa que cometeria infinitos latrocínios, né? Concordo plenamente. Então acho que não é bem por aí o caminho. Agora... Bom, eu nunca joguei com personagem feminino porque eu acho que nunca me interessou. Eu sempre tive aquela imagem de um cara foda, sabe? Cavaleiro de armadura, vampirão estiloso, qualquer coisa que o valha na minha cabeça quando eu vou jogar. Normalmente eu não penso em algo masculino, nunca parei pra refletir sobre isso, só nunca joguei com mulher. Entendi. Eu, de minha parte, jogo com mulheres, até com uma frequência, eu acho que meio a meio, talvez até um pouco mais do que eu jogo com homem. É difícil que eu não jogo tanto RPG, eu mais mestro. Mas eu gosto muito de jogar com mulheres. Eu evito fazer a puta, porque... Eu não sei, eu acho que é um arquétipo, sei lá, não me agrada tanto. Em compensação, eu gosto muito da mulher machona armada até os dentes. Então, meu personagem geralmente vai pra linha Sarah Connor. Mas essa é uma pergunta muito boa, assim. Eu acho... aliás, nós dois concordamos, né? Previamente conversando, que isso daria um bom tema pra gente talvez tentar fazer um episódio inteiro. Então a gente vai tentar reunir mais informações, ver como é que dá. Eu tô atualmente com uma aventura de Buffy, onde um dos jogadores tá jogando com um personagem mulher, fazendo a puta, da maneira mais puta que eu já vi na minha vida. Olha aí. Cara, é fantástico, assim, o cara tá
Ele tá se comportando como ele acha que uma mulher devia se comportar com ele, sabe? E aí você calcula. Então eu vou tentar colher mais informações, conversar um pouco até com mais pessoas, ver as ideias, e a gente deixa aí o tópico para um possível futuro episódio, pode ser? Pode ser. Próxima pergunta. Próxima pergunta, vindo do Mestre Gaulês. Olha só, Mestre Gaulês, eu vou ler a pergunta como você colocou, tá bom? Então, eu meio que entendi o que você quis dizer, mas vamos lá. Opa! Sobre pessoas do grupo, 2 pontos. Depois de eliminarmos um elemento que causava tensão e quase brigas no grupo, entramos num momento de desinteresse, mais crônicas dando errado, desinteresse dos players, etc. Gostaríamos de resolver o problema, grato. Deixa eu ver se eu entendi muito bem, então, Mestre Gaules. É assim, você estava com o seu grupo, tinha uma pessoa no grupo que causava problemas, estava quase dando briga. Você tirou essa pessoa do grupo, e aí o seu grupo entrou num... bodearam um pouco de jogar, né? Perdeu um pouquinho do tesão pelo jogo, é isso? Bom, o que você acha, Chess? O que eu acho? O que eu acho é uma muito boa pergunta. Mas, olha, essa situação é sempre chata, né? Às vezes acontece mesmo. Você acaba tirando um jogador por alguma razão e o resto do grupo fica meio de bode, qualquer coisa assim. Eu acho que a melhor solução nesse aspecto é perguntar pra eles, vocês ficaram mesmo? Por que ficaram? Enfim, de repente, é conversar. Eu acho que esse é o caminho pra você. Não ter uma solução mágica, não ter uma maneira que você vai enganar os seus jogadores. Eu acho que o caminho é pela conversa mesmo. Eu acho que, dependendo, ele não entra em detalhes como é que foram essas brigas, etc. Mas dependendo de como for, pode ser que aquela aventura que você esteja jogando, os jogadores devem ter, não sei, talvez associado um pouco com um período ruim, sabe? Tipo aquela coisa, RPG é igual, puta, briga, chato. Talvez valeria a pena tentar começar uma campanha nova ou dar um tempo, né? Vamos dar aí uns 2 meses sem jogar, uns 3 meses sem jogar, ver como é que tá. Talvez mudar o mestre. O que eu tô querendo dizer assim é renovar, entendeu? Colocar uma coisa nova, talvez um cenário ou sistema novo, tentar trazer por aí. Se o seu grupo é um grupo interessado em jogar, pode ser. As pessoas rola um pouco de ressaca, né? Essas brigas são horríveis em mesa de jogo. Eu já tive várias, inclusive já passei por situação de ter que tirar player do jogo. Graças a Deus faz muito tempo que eu não passo por isso. Mas nunca é fácil. Dependendo do tanto de briga que foi causada, fica um ranço, né? Então, o meu conselho seria por isso. Conversar, claro, dar um tempo para deixar os ânimos esfriarem, esse ranço passar. E quando tentar recomeçar, tentar algo novo, algo totalmente diferente que não lembre nada daquela aventura antiga. Certo? Tá aí, boa dica. Próxima pergunta. Também de um anônimo. Fala, Chess e Vitor, beleza? Beleza, anônimo. Queria saber o que vocês acham de jogar com um sistema próprio. Pode ser benéfico ou é completamente ruim? Bom, anônimo, a minha opinião sobre isso pode ser muito benéfico, sim, por que não? Muitos dos sistemas clássicos que nós conhecemos hoje começaram como sistemas em casa. A questão é o seguinte, o RPG, via de regra, o grupo de RPG é o núcleo principal da questão. Então, o que funciona para o seu grupo, se o seu grupo se diverte, é o que é o mais importante. É muito provável que o seu sistema criado em casa, que funciona para você e para o seu grupo, não vai funcionar para todo mundo. E talvez esteja aí o maior mérito dos sistemas, sei lá, pasteurizados, né, que você já compra prontos. Eles são normalmente feitos por profissionais que pensaram em inúmeras variáveis, em um monte de coisas, que tornam o sistema agradável para muita gente. Agora, se o seu sistema que você joga na sua casa, baseado em comer brigadeiro para solucionar as questões, funciona para o seu grupo, não tem problema nenhum. É uma coisa que, enquanto funcionar para o seu grupo, vale a pena. De repente, essas alterações ou as questões que você coloca no seu sistema caseiro cabe perfeitamente aos gostos de quem está ali jogando. E você, Victor, o que você acha? Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que você tá certo. Com certeza, se você tá usando, tá se divertindo e tá rolando o jogo, ótimo. Eu conheço pessoas que jogavam usando um sistema meio caseiro, assim, inventado, e que quando tentaram mudar para comprar um jogo de RPG mesmo e jogar, né, um livro, etc., o jogo perdeu um pouco da magia para aquele grupo. Eu conheço exemplos assim. O que eu diria para você, que eu vejo acontecer, né?
Às vezes funciona mais fácil essa coisa de usar o seu sistema próprio com grupos iniciantes. Isso porque, desculpa, mas um sistema próprio da pessoa, ele tem falhas. Se o sistema que rola um playtest, que é lançado, que é trabalhado, ele já tem falhas, quem tirar um sistema pronto, tem um playtest menor, criado por uma pessoa só, com pouca revisão em cima. Então, às vezes essas falhas passam desapercebidas por um grupo de pessoas iniciantes, e às vezes se você vai mestrar e, sei lá, você quer introduzir o seu sistema para vários amigos seus que já jogam RPG há um bom tempo, vai ser às vezes um pouco difícil nesse sentido, entendeu? Da pessoa já ter um grau de comparação. Então, no geral, eu vejo muita pessoa querer começar com um sistema um sistema dela. Isso não é meu conselho nunca para quem está começando a jogar. Eu sempre aconselho a pegar um sistema novo. Mas acho que fora essas situações que eu mencionei, no final a regra de ouro ficaria o que o Chess falou. Se você está usando, se o seu grupo está funcionando e você está se divertindo, tranquilo, você pode estar até aí sem querer desenvolvendo alguma coisa que vai melhorar e virar algo muito legal. Sei lá, ó, tem um exemplo, tem vários exemplos nacionais aí que o pessoal tá lançando sistemas que antes eram coisinhas caseiras, feitos para eles. O Old Dragon começou assim. Exato. O mais 2D6 do Tio Nitro é assim. E ele tá jogando com o grupo dele e as aventuras são muito legais. Então, não sei. Acho que tá tudo aí. Tudo pode acontecer. Pois é. Um último comentário que eu tenho sobre esse assunto é o seguinte também. Às vezes, você modifica um sistema que já existe a um ponto em que ele parece um sistema novo. Eu jogando D&D quarta edição era parecido, porque eu colocava um monte de coisas de RPGs narrativos no meio, colocava aspecto, fate point, eu já me enchi pra caramba com aquilo ali. Mas eu nunca tocava na parte de combate. Então, de repente, isso também é uma opção, você pegar um sistema que você conhece um pouco, mas e misturar ele com coisas que você bolou no seu sistema caseiro e é isso aí. Então, Boa. Acho que ficamos por aqui com as perguntinhas. Mandem mais perguntas para o próximo Escudo do Mestre. Sim, você nunca sabe quando as suas perguntas podem virar até um tema. Olha aí. E vou falar mais, hein? Ó, eu vou até falar mais. Se de repente a gente achar que a sua pergunta é muito boa, que o tema pareceu muito legal, quem sabe não rola até um convite pra você vir aqui gravar. Olha aí. A nossa experiência anterior com o convidado foi muito bem recebida, então quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, gente, manda ver, vai, vamos, me impressionem. Agora vamos para o tema do dia: vampiros, chupadores de sangue e derivados. Aê! Bom, para começar aqui, eu só quero vetar 2 temas. Diga. Vampiro, a Máscara e Crepúsculo não podem ser mencionados. Cara, é difícil. Muito difícil. Vamos, falando Porque seriamente. não há nada que não foi dito, não tem nada que a gente possa falar sobre Vampiro, a Máscara e Crepúsculo que já não tenha sido falado. Quando nós pensamos nesse tema, ouvintes, nós queremos aproveitar o Halloween para o dia do Saci, né? Pra falar alguma coisa bizarra, algum episódio nesse sentido. E nós escolhemos vampiros porque, poxa, são uma criatura forte aí no imaginário popular, no RPG mais forte ainda. Então a gente acabou pegando. O que eu não queria, realmente, a gente fica martelando em cima da máscara, ou do Hacking, ou de qualquer coisa. Se você pensa, eu acho que realmente, como o Chess falou, a gente não tem o que acrescentar nesse assunto. Eu acho que durante a conversa, exemplos vão surgir. Mas assim, vamos tentar não fazer desse tanto o foco da nossa história. Quanto a Crepúsculo, não. Exato. Não, a gente não tem que falar nada de Crepúsculo. Pronto, resolveu o problema. Tá, já foi dito tudo que tinha que ser dito. Talvez agora no nosso começo, a título de comparação, né? Olha como era, olha como ficou. Talvez nesse sentido. Mas eu não sei, eu acho que não tem nenhum ouvinte nosso que queira muito que a gente, como ensine a jogar com vampiros como os de Crepúsculo. É fácil, cara. Assim, já vou eu citar Vampiro à Máscara. Pega a toreadora. Beleza. Talvez. Mas brincadeiras à parte, vamos ao tema. Então vamos começar aqui bem rapidamente. O objetivo aqui é falar como usar vampiros legais na sua mesa de jogo e não fazer um
um podcast mega extensivo sobre lendas de vampiro. Mas vamos começar com as principais lendas e origens e coisa e tal. Vitor? Então, nós pesquisamos um pouco em cima, né? Dessa Por nós, parte entenda-se, o Vitor pesquisou. Eu pesquisei um pouco sobre essa parte da origem do mito, né? O engraçado é que, assim, a história do vampiro quanto a uma criatura que volta dos mortos e que precisa se alimentar de pessoas, de algo que contém as pessoas, ele é um predador humano, né? Para sobreviver. É um mito que você vai encontrar em diversas culturas. Então, se você buscar na cultura japonesa, você vai ter, na cultura chinesa você vai ter um referente indiano, você vai ter nas culturas africanas, gregas, você vai ter em praticamente qualquer cultura do mundo, você vai ter uma referência. Eu não tô lembrando de um exemplo brasileiro, tô pensando nisso agora, mas realmente não consegui lembrar. Mas vampiro brasileiro? Político. Boa. Muito bom. Cara, por um momento eu achei que você ia falar Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Oh, boy. Por um momento. Novela Vamp, né? Opa! Cruz de São Sebastião. Oh, essa novela era legal, cara. Não era, regra dos 15 anos. Não era, não. Cara, é verdade, regra do... Cara, acho que eu tinha o quê? Uns 5 anos quando passou Vamp. Mas enfim. Mas assim, tentando focar um pouco na mitologia... Na imagem que a gente tem ocidental do vampiro, você tem primeiras lendas falando sobre mortos-vivos na região dos Balcãs, e misturando com isso na era medieval da lenda dos Shroud Eaters, né, os comedores de mortalha, que era basicamente na época da praga, tal, quando você tinha que enterrar vários corpos numa mesma vala. E um tempo depois, ao abrir a vala, você percebia que algum desses mortos tinha sangue escorrendo pela boca e tava como se estivesse mordendo a mortalha, né? Isso é claro, eles falam que é vem do fato de você jogar na vala pessoas que, não estavam tão mortas assim. E 2, quando o corpo morre no processo fisiológico, o sangue não é incomum, dele sair pelos orifícios. Então é normal que um corpo, né, em estado de decomposição, solte sangue e outros líquidos pela boca, pelo nariz, etc. Mas esses são os primeiros relatos, assim, que eu fui chegando, né, numa origem comum. Vale lembrar que esses relatos, talvez tornariam um vampiro muito mais parecido com a imagem que nós temos do zumbi, ou talvez de algum demônio, do que com a imagem do vampiro que nós temos hoje, né? Aquela coisa Drácula e etc. A imagem do vampiro como nós a temos tem uma influência muito grande, é claro, é moldada na literatura do século XIX, né? Nessa época você começa Byron, Keats, Shelley, poetas, né, que vão primeiramente tentar trabalhar com esse tema. Um primeiro romance que antecede Drácula, isso é legal pra caramba que eu vi na pesquisa, de um cara chamado John Polidori, chamava The Vampire. John Polidori, ele era o médico que cuidava do Byron, do Lord Byron. E ele lança nesse romance The Vampire, pela primeira vez, a imagem do vampiro, assim, quase o que o Bram Stoker faria mais tarde com o Drácula, entendeu? A criatura da noite, etc. O que o Bram Stoker faz é que ele pega o modelo que o Polidori tinha colocado, aperfeiçoa e coloca alguns elementos da cultura gótica que tinha na época, né? Isso Bram Stoker lança Drácula em 1897, né? Então imagina a partir daí o quanto que é incorporado nesse mito a partir de então, né? Talvez depois de Drácula, a outra influência mais forte que vai acontecer no mito do vampiro, que vai acrescentar coisas que hoje em dia nós vemos o reflexo, Anne Rice, em 76, com Entrevista com o Vampiro. Ah, sim. Né? Anne Rice, ela afasta um pouco o vampiro das tradições medievais, do medo da cruz, do medo do alho, e dá uma ênfase maior, não que o Drácula não tenha, ele tem bastante, mas ele dá muito mais uma ênfase na coisa do misterioso sedutor, de um ideal sexual. Ela traz mais isso pro vampiro, e isso fica muito presente daí pra frente, né? É legal também uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu li, né, nas pesquisas, veja só você,
A história de você ter o sangue como uma droga que o vampiro tem que usar, que é inebriante e que na ausência dele ele fica meio que na fissura. É como que um viciado em crack sem a droga, Uhum. né? Isso tem muito mais a ver com com uma influência da década de 70 com os artistas, né, e o uso do LSD, Olha aí. do que dos mitos originais. Se você voltar, Drácula ele tem muito mais uma relação com o sangue do que como nós temos com a comida. Se você ficar sem comer, você fica com fome. Em determinado momento, isso pode até te enlouquecer, entre aspas. Mas não é. Mas, Sim. mas não é essa coisa que a gente tem hoje em dia que ficou incorporada, né? Que o vampiro sem sangue, ele vira um animal e é rápido de acontecer, né? Ele, um dia sem se alimentar, ele já fica louco. E é interessante isso, né? Pra você ver como foi agregando valor ao mito, né? O mito foi se transformando no passar dos anos. Muito interessante. Bom, e eu acho que com isso nós podemos encerrar a parte mito. Já deu um. Eu acho que já deu uma boa introdução, né, pra vocês. Então, para você, Victor, qual o conceito-chave do vampiro? Bom, pelo que a gente viu dos vampiros, ou pelo que eu consegui ver, estudar e etc., a base-chave de você definir um vampiro é pensar no que ele está representando. O vampiro geralmente vem para representar temores de um indivíduo ou de uma sociedade, né? Pensar o que aquela sociedade entende como mal, como perigoso, como antissocial, como profano. Um exemplo disso é se você voltar lá para a época do Drácula e você pensar na era vitoriana, o Drácula vem vem recheado de coisas que a sociedade vitoriana tinha e desdenhava, né? Que é um indivíduo que tem um segredo sombrio, poder sexual, individualismo, tudo isso na sociedade vitoriana era algo que era desdenhado pelas pessoas. E vem a figura do Drácula personificando essas coisas. Então acho que o que eu penso que é a base para você tentar usar um vampiro, seja como protagonista ou antagonista, nós vamos discutir isso mais tarde, é você tentar trabalhar nesse sentido. Seja ele numa história de fantasia ou numa época moderna, você tentar pegar por esse lado, né? O que é mal, o que é perigoso. Vale lembrar que, por exemplo, com o advento da AIDS, na década de 80, tem um boost também da mitologia do vampiro, né? Vindo com essa coisa de transmitir uma doença através do sexo. Isso traz um temor que ajudou ajudou a trazer de novo, renovar o mito nessa época, dar um novo gás, né? Olha só. Eu tenho uma opinião já um tanto distinta. Diga. Eu já vou trazer um pouco pro RPG. E eu acho que o vampiro ele se torna excepcionalmente interessante e útil numa mesa de RPG até quando você pensa nele da seguinte maneira. Hoje, no nosso planeta Terra, nós seres humanos estamos no topo da cadeia alimentar. E o que acontece quando a gente tem um outro ser que está acima da gente e nós não somos mais o topo? E este ser é o vampiro. Então eu gosto de pensar o vampiro como um predador do ser humano, como se fosse quase um predador natural do ser humano, ou uma criatura que tem as capacidades e as características necessárias para ser um bom caçador de seres humanos e ao mesmo tempo sobreviver no ambiente em que ele precisa caçar. Eu gosto dessa visão e eu acho que ela é excepcionalmente útil para jogos de RPG. Essa visão vai um pouco naquelas... Vocês, humanos, matam animais para sobreviver. Eu também preciso matar animais para sobreviver. Mais ou Meio menos. que quase uma discussão filosófica nesse sentido. Mais ou menos isso. Muito embora nós seres humanos também matamos animais por prazer, nós matamos por esporte, matamos porque queremos comer algo mais gostoso do que outra coisa. Eu acho que um predador do ser humano não precisaria ficar restrito ao eu me alimento do ser humano porque eu preciso. Porque eu preciso, porque caçar para mim um ser humano é interessante. A visão porque eles são inferiores. Porque eles são inferiores. Porque, enfim, você pode até ter medos de vampiros que se preocupam com os seres humanos, como você tem seres humanos que se preocupam com animais, mas a maioria não é o caso, né? Uhum. Uma coisa. Antes da gente continuar a conversa, uma coisa que eu sempre falo.
eu tenho problema com histórias que envolvem vampiros. Eu já vou jogar isso logo de agora para as pessoas entenderem mais ou menos muito das minhas opiniões aqui. Eu acho difícil para mim tragar a coisa do vampiro sedutor, do vampiro, sabe, uma coisa, essa coisa que atrai você. Para mim o vampiro é mais monstro, entendeu? Aí que tá. Mais um antagonista. Por isso o vampiro bom, o vampiro morto. Eu definitivamente não entendo o mito do vampiro sedutor a partir do momento que você sabe que a criatura é um vampiro, por exemplo, e ela não te enfeitiçou, não dominou sua mente ou nada parecido. Você, é um vampiro, isso é secta. Eu entendo que tem a coisa do perigo e etc, mas no geral eu tenho muito esse problema. Talvez por isso o Vampiro à Máscara nunca foi um RPG que chamou muito a minha atenção. Nunca fui um grande fã. Nesse sentido, eu entendo que essa questão da sedução, ela entra aí na questão do predador. É uma ferramenta para você atrair a sua presa. Você tem isso na natureza, né? Você tem aquelas plantas carnívoras que são mega bonitas, e aí vai lá um mosquito em cima e eles comem a planta. Sim. Não, isso eu entendo muito bem. Veja você, eu entendo isso. O vampiro ter alguma coisa que faz ele ser sedutor. O que eu não entendo é o fascínio das pessoas pelo vampiro. Mesmo no mundo real, entende? Mas no mundo real... É muito isso que eu não pego. E aí eu já deixo isso logo de cara pras pessoas, porque eu vou pautar muito a minha discussão, as minhas coisas, no vampiro mais como um antagonista. O Chess, que tem mais experiência, jogou muito mais vampiro do que eu, mestrou, etc. Acho que vai ter uma opinião muito mais como eles, como protagonistas, né? Não necessariamente. Mas... Bom, então é isso, né? Acho que aqui terminamos esse tema, podemos passar pro próximo, certo? Ok. Bom, vamos dar uma trabalhada nesse sentido do que o vampiro representa, do que é. Fazendo a pesquisa para esse podcast, eu encontrei uma obra de referência que eu acho fantástica. Eu vou fazer o jabazinho aqui para todo mundo. A indicação, né? Aliás, usem aí os nossos links do Amazon Book Depository, que mais? Noble Knight, para tentar ir atrás desse livro, porque eu li, vale demais a pena para qualquer aventura de terror que você vai fazer. É o GURPS Horror da 4ª edição. Muito bom. Ele é fantástico. Eu não lembro quem escreveu agora, acho que foi o mesmo cara do... Kenneth Hyde. O Kenneth Hyde, pode crer. E assim, ele trouxe um jeito de catalogar as coisas, de explicar que, nossa, eu nunca tinha visto, eu achei fantástico. E eu vou usar um pouco a divisão dele pra gente tentar trabalhar os traços que a gente quer trazer sobre o vampiro. Ele divide no livro as diversas criaturas, ou inimigos, ou monstros, etc., por um medo básico que ela representa, né? Então, você tem desde medos como, por exemplo, desde medo da morte até o medo da mutilação, até o medo da loucura. E aí ele divide, estratifica as criaturas com base nisso. Vampiros aparecem, segundo ele, como correlacionados com 3 medos básicos. Esses medos não quer dizer que o vampiro vai identificar apenas com um dos, né? Os 3 estão presentes, mas dependendo de qual se destaca, você pode ter um aspecto ou outro para um vampiro, né? E o primeiro medo que ele trata é o medo da corrupção. É o medo de você ter algo que vai tirar a sua humanidade ou que vai desconstruir quem você é e te corromper, te transformar em alguma coisa maligna ou não bem vista. Ele até cita, isso é muito legal, como antes do advento da ciência, descobrindo bactérias, etc., como a doença era vista como uma forma de corrupção. Mesmo doenças psiquiátricas, né? Como, não sei se você já viu em algum filme antigo, ele falar que aquela família tem uma loucura no sangue, ou o sangue daquela família está corrompido, entendeu? O medo também se espalha, se você tiver uma sociedade muito fechada, para o que é estrangeiro. Olha aí de novo o Drácula chegando em Londres, e ele é um cara que vem de longe, que você não sabe muito bem como ele é, de onde veio, tem um passado misterioso. Então, às vezes, um pouco desse medo do que é estrangeiro e de se misturar com o estrangeiro. O que você acha disso, Chess? Os medos que o vampiro representa? Nesse lado da corrupção. Legal. Eu concordo com o livro.
aliás, que é muito bom, né? A gente leu, eu acho muito bacana. E eu acho que um dos pontos interessantes nesse tema da corrupção é a questão do você usar isso com o ente querido. O que acontece quando um personagem querido, quando a filha, quando o irmão, quando o pai se transforma ou é infectado? O vampiro ele tem essa questão, ele tem, assim como o zumbi, né? Mas o vampiro até de uma maneira mais cruel, porque a pessoa permanece inteligente. Ela tem essa capacidade de pegar algo que você ama e corrompê-la e torná-la no seu inimigo, né? E a pessoa não tem escolha nesse sentido muitas vezes. É muito legal esse uso da corrupção. Nesse sentido. Eu tô jogando agora a minha campanha de Buff, né? Em Buff, eles têm uma pegada que eu acho que traz uma coisa legal pra essa coisa da corrupção. Na mitologia de Buff, em memoriais, etc., o mundo era habitado por demônios, blá blá blá. Aí teve uns magos fodas que baniram todos os demônios, uma coisa assim. Antes do último demônio ir embora, ele mistura o sangue dele com o de um mortal. E ele possui o corpo desse mortal. E esse mortal vira o primeiro vampiro. Então eles falam em Buffy que quando você é transformado num vampiro, você perde a sua alma. E basicamente você é possuído por um espírito demoníaco, né? Por isso tudo que vem depois é o Angel, é o vampiro com alma, é o cara que recebeu. Isso é lógico, isso também é um artifício para você deixar muito claro no universo de Buffy que todo vampiro é mau. Porque ele não tem alma e porque no fundo ele é um demônio. É lógico que tem esse artifício. Mas eu acho que ele dá uma visão legal pra gente desse lado da corrupção, né? É aquela coisa de o medo, às vezes, de ser transformado num vampiro e de perder tudo que você tem, de perder quem você é. E até citando o Vampiro à Máscara, que não tem tanto isso acontece mais no decorrer do jogo, de você já como vampiro se deixar levar pelos instintos, né? Aí tem a besta, tinha a humanidade, tinha todas essas coisas, não tinha? Tinha sim, de fato tinha. Você estava numa briga constante da sua humanidade contra os seus instintos vampíricos, que são inerentemente... não vou dizer maus, como ele era uma coisa meio bestial, ele ia mais para esse lado do predador e do animal que caça o ser humano. A coisa muito mais instinto, se alimentar, sobreviver. Exato, e procriar. É muito da perda da razão, né? Da perda do racional. Exato. Se você pensar que é esse lado racional, é a nossa capacidade de raciocinar, de pensar que é o que nos diferencia dos demais animais, a perda disso é perder o que é ser humano. De fato. Acho que é uma coisa legal para se ter em mente. Esse medo da corrupção ele traz no livro até como o ponto-chave, assim, um dos medos principais. E justamente lá ele discute um pouco as coisas que funcionam como alimento do vampiro, as vulnerabilidades, etc. Então acho que já vale um pouco a gente entrar um pouco nesse lado e falar, né? Sim. Sobre o que representa o alimento pro vampiro, etc. Nesse aspecto, eu acho muito interessante porque o vampiro, ele tem essa questão de o cara que ele toma algo de outra pessoa, né? Ele absorve algo de outra pessoa, qualquer coisa que seja. O sangue ou a vida é apenas uma das muitas manifestações dessa necessidade. Uhum. Você tem, por exemplo, eu gosto muito da série Dresden Files, Os Arquivos de Dresden, que eu acho que até foi traduzido um ou dois livros. Não tenho Primeiro volume acho que tem no Brasil. Olha aí. Eu gosto muito da série, e lá eles têm essa coisa de vários vampiros diferentes, né? Que são tão diferentes que a única coisa que os caracteriza como todos eles como vampiros é a questão de que todos eles precisam absorver, né? Se alimentar de alguma coisa para viver. Lá você tem os vampiros da Corte Vermelha, que se alimentam de sangue. Eles são um pouco mais próximos do vampiro clássico, é uma coisa um pouco Drácula até. São vampiros belíssimos, mas que eles se transformam em criaturas grotescas, morcegoides, que nem o próprio Drácula fazia, esse tipo de coisa. Uhum. Você tem os vampiros da Corte Branca, que são vampiros que se alimentam de desejos e emoções muito fortes. E eles se subdividem. Então tem os caras que se alimentam de luxúria, tem caras que se alimentam de desespero, que se alimentam de medo. E isso é muito legal. Tem a maneira como pode se usar isso.
por exemplo, esses vampiros que se alimentam de desespero, eles não só se alimentam, como eles conseguem amplificar, né, uma coisa que a pessoa já tem. Então tem aquelas coisas que um vampiro que se alimente por tempo demais de uma pessoa não vai matar ela porque ela vai ficar sem sangue, mas vai matar porque a pessoa vai ficar tão desesperada que ela vai cometer um suicídio. Isso é muito legal. É uma coisa bacana. E por fim eles têm os vampiros da Corte Negra, que são aí bem Bram Stoker mesmo, assim, vulneráveis ao sol. Todos esses vampiros têm vulnerabilidades diferentes e questões diferentes, mas e esses vampiros, o interessante deles é que, embora eles se alimentam de sangue, eles também se alimentam de sangue, eles têm uma coisa meio Ghoul, assim, eles não só se alimentam de sangue, como eles comem carne e matam, eles necessariamente matam suas vítimas e coisa e tal. Então e nesse cenário é legal, porque eles são vampiros que parecem cadáveres. Eles não Legal. parecem pessoas reanimadas, são cadáveres que se mexem. Legal, bem legal. Pois é, então Eu acho que. Eu diria assim que a gente tem. A gente pode pensar em 4 coisas interessantes para falar sobre vampiros. Além do alimento, origens, as vulnerabilidades e os poderes. Dessas, né, 4 coisas, eu acho que o foco, ou o que eu pensaria ao usar um vampiro na minha aventura, seria quebrar o paradigma tradicional. Se você fala para um jogador de RPG, olha, vocês vão enfrentar um vampiro, ou aparece um vampiro, a palavra vampiro já traz uma série de conotações para ele. Ele, sei lá, estaca no coração vai matar, sol vai matar, ele deve se alimentar de sangue, etc. Então acho que essas coisas quebrariam bastante, né? Como você falou, um vampiro emocional, um vampiro psíquico, né? Uma criatura que drena emoções e que é capaz de levar isso até um ponto, né? Como você disse, o desespero, tanto que o cara até comete suicídio. E aí você pode deixar a imaginação correr, né? Se alimentar da juventude ou beleza, se alimentar da força de vontade, um vampiro do sexo, você pode fazer o que você quiser nesse sentido. Exato. O importante é essa coisa dele tirar algo das pessoas, né? Ter esse lado de estar predando as pessoas. E não, sei lá, vampiro vegetariano. De fato. Puta que pariu. Ai. Não era pra citar, mas eu citei. Aí, ó, título de comparação. E nesse sentido, eu acho que também uma das coisas mais legais da gente trabalhar, da gente ver com os vampiros, como lutar contra eles, né? As vulnerabilidades que a gente pode dizer que os vampiros têm. Tem algumas coisas que são canônicas, né? Se é que se pode usar essa palavra, como o sol. Fica meio que, apesar de você ter obras, eu não tô só falando de Crepúsculo não, tá, gente? Tem vários por aí que, por um motivo ou por outro, o vampiro consegue sair no sol. Seja usando protetor solar. Alguém lembra de Blade? Oh boy. Tinha. Beijo do vampiro. Solar. Beijo do vampiro, nossa senhora, cara. Tanta coisa. E seja por causa disso ou qualquer coisa, o sol eu acho que é um dos pontos assim que fica, né, eu também acho. Ponto de encontro entre todas as lendas. Mas nós temos muitos outros. É legal que você pensar assim, se você conseguiu imaginar o que o seu vampiro representa, você pode usar essa mesma simbologia para representar como derrotá-lo, né? Um vampiro que represente algo demoníaco, ele provavelmente teria algum tipo de vulnerabilidade com religião ou símbolos religiosos que o contrapõem, né? Seja a cruz, seja a água benta, seja uma reza, uma figura de um padre. Isso assim, pensando em mitologia cristã. Mas você pode até ir além, você pode falar que um vampiro demoníaco numa cultura japonesa não vai ser afetado por um símbolo religioso cristão. Sim. Ele, sei lá, vai ser aplicado por, sei lá, alguma coisa do budismo ou algo assim, entendeu? Legal. Algo que para ele seja o sagrado. Eu acho que é um contraponto interessante para você ter. Só para citar de vulnerabilidades que a gente já viu, né? Que a gente já sabe, tem o alho e a água corrente. São clássicos. O alho tem propriedades antitérmicas, né? Medicinal. E a água corrente tem um quê de pureza. Limpar o que está dentro dela, né? Então você tem duas coisas que se contrapõem aí, de repente uma coisa de putrefação, né? Você pode ter algo belo que se daria, sei lá, fazer uma correspondência, se por acaso o vampiro representa
aquilo que não é belo, aquilo que é decrépito, né? Então, às vezes, um símbolo de beleza, como uma flor, pudesse afastar um vampiro, né? Olha, interessante. Ou algo que fosse um símbolo de pureza mais material, como, por exemplo, eles falam ferro frio, né? O ferro 100% ferro puro. Que mais? Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena pensar, né? Porque o vampiro, essas vulnerabilidades e estudos do vampiro, cabem bem em determinados tipos de história. Porque quando você quer o vampiro numa história de terror pesada ou alguma coisa assim, eu acho mais interessante que ou você não saiba as vulnerabilidades do vampiro, ou talvez até mais interessante do que isso, você não elas não sejam as clássicas, né? O jogador que vai enfrentar um vampiro, ele já espera, por exemplo, o vampiro, eu vou jogar ele no sol, ele vai fritar, eu vou bater com ele com água, ele vai ter problemas, ou com prato, com qualquer coisa assim. E eu, particularmente, acho muito interessante que você vire isso em cima da cabeça do jogador e deixe, esse vampiro aqui sai no sol e fica de boa. Porque na hora que todo aquele plano gigante metagame que o jogador fez pra jogar o vampiro no sol der errado, aí ele vai sentir o verdadeiro medo. Eu acho que tudo assim. E você também tem que adequar um pouco ao tipo de história que você tá contando. Talvez se você queira usar os vampiros até como antagonistas numa história de ação, digamos, porque, venhamos e convenhamos, a maior parte das vezes vai acabar numa história de ação. Às vezes é interessante que você mantenha algumas coisas mais básicas, ou que você possa levar pro lado do combate, como a estaca no coração, por exemplo. É um clássico e é isso, pronto, e acabou. Tem umas que são meio coisas, né? Tipo assim, fogo. Velho, o que não é vulnerável a fogo? Fato. Decapitação. O que é que não morre com decapitação? O T-1000. Bom, o T-1000. Ele é vulnerável a fogo, mas não a decapitação. E tem essa coisa também, por exemplo, a estaca no coração mata ou só coloca o vampiro pra dormir? Às vezes aquela coisa que você tá esperando que vai matar o vampiro não mata, mas só o enfraquece. Talvez o sol não mate o vampiro, mas tire dele os seus poderes. Pode ser. E aí ele ainda tá lá, ou ele só pode ser morto quando estiver exposto ao sol. Tem essas coisas que você pode usar. Mas acho que são os paradigmas que você tem que saber trabalhar, né, em cima. Uma coisa que eu acho curioso e interessante sobre o vampiro é que normalmente um bom predador ele está mascarado, ele está mesclado, que é uma coisa que eu acho que é muito legal, né, no mito do vampiro, é que ele não é um monstro que necessariamente está na cara que ele é um monstro. Sei lá, não importa o RPG que for, né? Você coloca um monstro, um lobisomem, um beholder, qualquer coisa assim, as pessoas sabem que isso é um monstro e que é um problema. Você põe um vampiro no meio de um baile, uma balada, ou qualquer coisa que seja, ele pode ser simplesmente mais um. Inclusive ele está num ambiente de caça ideal para ele, qualquer coisa assim. Isso é uma questão muito interessante nesse sentido das vulnerabilidades, porque eu acho que acaba ficando legal quando você tem o vampiro, ele não é um monstro que você olha para ele e consegue saber que ele é um monstro, mas ele deixa traços, seja plantas que murcham, aparecem no espelho, animais que se assustam, ele não come nada que tem alho naquele dia, ou ele não come nada de ponto final. Eu acho que esse tipo de indicativo de que o cara pode ser um vampiro é uma maneira legal de usar as vulnerabilidades também. Você sabe que isso me lembrou... Tudo que você vai falando me lembrou demais um filme muito bacana da década de 80, da década de 90, começo de 90, chamado A Hora do Espanto. Ah, sim. Que teve um remake recente que não é tão bom, né? Mas A Hora do Espanto é isso, é o moleque que tá lá na casa dele com a mãe e a namorada, e se muda um cara pra casa do lado, é um cara bonitão, solteiro, e ele, por acaso, tem uma coisa meio janela indiscreta. Um dia ele vê esse cara levando uma mulher arrastando um saco pra dentro da casa, que tem o formato de um corpo humano, e ele começa a suspeitar, e na boa parte do filme, você não tem certeza se o cara é um vampiro ou não. Você não sabe o que tá acontecendo. Às vezes o moleque tá maluco. E aí o moleque começa a pirar em cima. Ele começa, será que esse cara tem reflexo no espelho? Aí ele vai na casa do cara, o cara não tem nenhum espelho. Aí ele tenta dar um jeito de fazer, o cara começa a virar pra mãe dele e falar: o que você tá fazendo? O seu moleque tá maluco? A mãe,
tá enchendo o saco do cara, o que você acha? Então acho que pode até dar uma coisa interessante, né? Fazer o vampiro, uma aventura nesse estilo pode ser muito boa. Você tentar provar que o vampiro é um vampiro. Exato. Tinha aquele velho truque do eu cumprimento ele, vejo se a mão tá gelada, né? Uhum. O Vampiro à Máscara lidava novamente que o vampiro poderia consumir suas reservas para parecer mais humano. Ele podia pra ter ereção, um monte de coisa, né? Essa parte agora momento polêmico. Isso nunca foi dito em regras, assim, essa questão do sexo, assim, se eu estou errado me corrijam, mas eu quero correção com pontuação de página no livro. Porque, de preferência no Vampiro, a Máscara especial 20 anos de aniversário, que é o que eu tenho aqui. Mas, porque, se eu me lembro bem, eles tinham essa coisa que o vampiro ele era um ser meio assexuado, porque o que interessava para ele era o sangue. E se eu não me engano, tinha até menção no livro de que o vampiro não conseguiria fazer sexo, ele não seria capaz. A não ser que ele tivesse uma imunidade muito alta, alguma coisa assim. Eu não me lembro se eles entravam nesse detalhe. Mas eu lembro que era um tema abordado muito por cima no livro, mas que nenhum adolescente de 15 anos que jogava com vampiro queria deixar quieto, então muita gente house ruleava isso. Vamos, gasta um ponto de sangue, você tem ereção, faz, sabe? Nesse sentido... Já vi de tudo, até tsimmise mover osso pra lugares estranhos. Ô, louco. Nesse sentido, de coisa sexual, eu acho que o Vampiro à Máscara deixava bem claro, né? Que a luxúria dele estava no sangue. No sangue. O sangue era sangue. Era um negócio também que o prazer da mordida do vampiro na vítima era muito superior a qualquer prazer sexual que a pessoa pudesse sentir. Exato. Tem um suplemento de vampiro, eu vou me lembrar. Eu fico falando isso, eu penso, porra, vampiro é legal pra caralho, que pena que tem um sistema tão merda. Vale um episódio inteiro, né? Eu lembro que tinha um suplemento de vampiro, tinha saído por aquele... Era White Wolf, mas ela tinha um selo que era o Black Dog. E aí eles tinham um que chamava, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que era Montreal by Night. Que era um by night de Montreal, óbvio, né? E Montreal era um território dominado pelo Sabá. Então, o livro tratava de estupro, ele mencionava vampiras grávidas. Maluquice. Era um livro pesadíssimo. Eu lembro de ver comentários sobre eles. Eu nunca parou na minha mão pra eu ler, folhear, nem nada. Então eu posso estar falando meio de orelha, mas eu não sei se alguém teve acesso a esse livro e tivesse lá alguma coisa pra contribuir na discussão. Bem bizarra, bem gore, sinta-se à vontade, tá? Tá valendo. Mas é isso, né? Eu acho que de fraquezas, né? Tá mais ou menos por aqui, certo? Acho que sim, acho que dá uma boa ideia. Uma última coisa que eu gosto sempre de falar, eu ia deixar pra comentar quando a gente falasse de literatura indicada, mas só para as pessoas terem uma noção, eu gosto muito quando o vampiro tem um modo bem único e bem difícil de ser destruído, um modo bem único, sabe? Para derrubar mesmo aquele vampiro. Fica aquela coisa, você tem que cremar o corpo dele por não sei quantos dias, depois espalhar as cinzas no ar e aí rezar uma missa, alguma coisa nesse estado para ver que ele não volte mais. Isso era uma coisa... Acho que acrescenta bastante a ideia. Isso é uma coisa que eu gostava muito no mito do vampiro do D&D, porque no D&D você sempre teve aquela coisa do Vampire Lord e dos Vampire Spawn. Tem em outros lugares também, mas o D&D ficava bastante evidente. Que você tinha um vampiro mais velho, mais poderoso, que se alimentou muito e papapá, que ele era um vampiro lord, que ele era um vampiro mais inteligente, que ele era um vampiro com poderes mais desenvolvidos, que ele era... Normalmente quando você tinha aquela coisa do vampiro aristocrático, ele era um Vampire Lord. E você tinha os Vampire Spawns, que eram os vampiros recentemente transformados, que se assemelhavam quase a zumbis, e que não tinham lá... Tinham alguma noção da humanidade, mas não tinham muito, e que só chegariam a patamar de mestre depois de se alimentar muito, esse tipo de coisa. Então, e esse conceito do vampiro do D&D, ele tem uma coisa bacana nesse ponto que a gente estava comentando antes. Porque, pelo menos que eu acho particularmente bacana, nessa questão da destruição. Porque o Vampire Spawn, você jogava no sol, morria, era tranquilo. Agora, o Vampiro Lord era muito
muito complicado matar o Vampiro Lord, porque se eu não me engano, faz muito tempo que eu não jogo. Isso tinha AD&D, eu nem lembro se em D&D 3000 já tinha isso ainda, eu acho que sim. Mas você tinha que matar o vampiro e você tinha que encontrar o caixão onde esse vampiro dormia e você tinha que destruir o caixão, senão o vampiro voltava. Não importa a maneira como você matou o vampiro. Muito boa. E era um problema chato pra caramba, porque às vezes você tá fazendo lá o seu dungeon crawl, matei o vampiro, dava 2 andares, o vampiro tá lá de novo. Então, pois é. Um dos livros que eu gosto muito de RPG e vampiro, já entrando no tema, é o Nativos das Trevas do Ravenloft para D&D 3.5, que é hoje que chama The Innocence of Darkness. Ele tem uma parte que ele fala de vampiros e ele começa a falar pelas raças, né? Então, o vampiro elfo, vampiro anão. E uma das coisas mais legais, assim, era como matar um vampiro anão, ou como mandar um vampiro elfo. Sempre eram umas coisas, por exemplo, do vampiro anão você tinha que cortar as mãos dele, queimar o coração numa forja e não sei o que lá, pregar ele num caixão com estacas de ferro que foram forjadas enquanto você estava queimando o coração. Era um negócio muito louco. O vampiro Halfling você tinha que empalar ele com uma flor de não sei o que e arrancar a língua e colocar uma flor na boca. Eram uns trecos muito malucos assim, mas era uma maneira super específica de trabalhar com o vampiro, de matar o vampiro. Eu acho que, não sei se isso seria muito bom, acho que não. Se você já, sei lá, trabalhando com... Vocês estão enfrentando, sei lá, 5, 6 vampiros. Acho que não é legal. Mas se você tem um vampiro único como o vilão ou o antagonista da sua história, é muito bacana. Talvez seus jogadores consigam destruir ele sem ter acesso à informação, só pra ver ele voltar mais tarde. E aí toda a procura por como derrotar o vampiro se torna o mote da aventura, Muito legal. por exemplo. Certo? Certo. Podemos seguir pro próximo? Podemos, fique à vontade. Bom, o próximo medo que ele correlaciona, e agora vai ser uma parte legal pra caramba, no livro ele traz falando do vampiro quanto ao medo do sexo. Ou medo que vem relacionado ao sexo, né? Vixe. E olha só que legal. Ele fala que o medo do sexo é o medo central da natureza, ou da própria natureza. Por quê? Primeiro, porque é um impulso primitivo. Ok. Segundo, porque é o instinto acima da razão. Vai lá. Terceiro, ele fala, né? É uma coisa, se você colocar pra pensar na lógica, é uma coisa suja. Em matéria de troca de fluidos, contato com a pele e outras coisas que em outras ocasiões estão reservadas apenas para você mesmo. Seus fluidos, sua pele, seu toque. E você está não só dando isso para uma pessoa, mas também recebendo da pessoa, né? E ele também traz, fala que por último, o medo do sexo está relacionado a um medo de criar uma nova vida, né? E o que vai vir daí, né? O que é isso que eu tô fazendo? Isso é legal. Como é essa vida que eu gerei? Ela tá crescendo aí dentro e eu não tô vendo. Como é que ela vai ser? Como é que ela vai nascer? O que ela vai ser no futuro? O medo do sexo ele é mais presente, óbvio, quando mais rígida for a sociedade, né? Era vitoriana, na América os puritanos. Então, quanto mais rígida for a sociedade, né, em costumes, etc., mais essa coisa do sexo vai tá lá, vai estar dentro. Então, eu achei muito legal essa visão do medo da natureza, né? Um medo da natureza própria. Quando você pensa que sexo é isso, é se render a um instinto acima de uma razão, dá até para você colocar num exemplo prático, né? O que é a sede do vampiro, por sangue ou pelo que quer que for. Né? Nesse sentido do vampiro sexual, que a gente tava falando que é o prazer de você beber sangue, a luxúria pelo sangue. É você imaginar o desejo que você sente, o impulso que você sente, às vezes, de fazer algo. A oportunidade se mostra à sua frente, você pode fazer, talvez você não deva, mas você pode. E se você não deve, quanta força de vontade é necessária para se segurar naquele momento? E aí eu vou deixar assim, cada um preencha com o exemplo que tá vindo na cabeça agora. Não é mal. Não sei se você concorda, não sei o que você acha.
Eu acho um pouco farfetched, um pouco exagerado. Eu não sei se existe esse medo todo. Talvez, sei lá, repressão, medo, don't know. Mas o que me chamou a atenção aí em especial foi essa questão do medo da nova vida. Isso foi uma coisa bacana, que é uma coisa que o vampiro, dependendo da mitologia, vai ter que lidar com cada ataque que ele faça, né? Então aí eu já acho mais legal. Uhum. Agora não foi um ponto que eu tenho Você não muito a acha tão comentar, assim. assim. Mas indo pra esse lado do vampiro romântico, que era o que a gente estava falando. Hum. Que a gente tinha mencionado principalmente com a parte da mordida do vampiro trazer um grande prazer, né? O que você acha desse mito? Como usar essa coisa do vampiro romântico, sexualmente atraente, sexualizado no jogo? Isso é difícil, porque usar sexo em jogo é sempre difícil, Uhum. né? É, Lembrando que o sexo aqui tá como uma atração, né? Não precisa ter Não, uma não, cena de claro, sexo. claro. Ser. Mas é sempre uma questão difícil, é sempre uma questão complicada. Uhum. Difícil, não sei. Eu acho que usar não com os jogadores, porque é sempre complicado, mas usar com NPCs como parte do mistério, aquela coisa, a condessa traiu o marido e descobre-se que o amante era um vampiro, qualquer coisa que o valha, mas nesse sentido de ser mais um dos métodos de caça, notadamente do vampiro aristocrático, mas não sei se tem como colocar o tema inteiro de uma história em torno disso, a não ser também nesse sentido de uma nova vida, a história também clássica e já até um tanto batida do jogador que foi infectado, né, ou que foi mordido, qualquer coisa que seja, e ele não sabia se ele vai se tornar um vampiro ou não. Duas situações para ver o que você acha. Primeiro, nessa ideia do vampiro romântico, o que você acha do vampiro romântico ou a vampira, não sei, usando esse lado sexual para atrair o personagem, os jogadores, né? Isso como arma contra eles. Então você tá na aventura, sei lá, não se sabe que vampiros existem, você não sabe que é um vampiro, etc, você não tem a coisa. Por algum motivo, aquela mulher dá mole, etc. Isso vai levando até chegar nesse lado. Ou o uso dessa coisa do vampiro romântico no caso de você jogar com o vampiro. Talvez fosse mais fácil a segunda opção, claro. Você ser um lado que você vai explorar quando você estiver jogando com vampiros. Hum. Não, eu acho que os dois exemplos que você citou são bons e são plenamente plausíveis. Eu até acho que quando você vai jogar com um vampiro, parte da questão interessante também é assim, você vê essa questão de você é uma criatura sedutora e qualquer coisa e tal, mas que você não consiga se apegar ao ser que você está seduzindo, qualquer coisa assim. Mas eu tenho essa visão de que o vampiro sedutor ele usa isso, ele é para que essa sedução seja uma ferramenta. Como vai usar os jogadores e mestre que vão ver dependendo da história. Mas eu não vejo isso como um centro de uma trama, eu vejo isso mais como uma ferramenta do vampiro. Sim, com certeza, concordo. No máximo, não sei, não consigo. Eu consigo imaginar isso dando muito certo em filmes, em livros e esse tipo de coisa. Sei lá, o cara que ele é tentado e qualquer coisa que valha. Mas na mesa de RPG, ali no dia a dia, eu não sei se eu consigo usar isso como uma grande força motriz, um jogador que, sei lá, apaixonadíssimo por uma mulher que de repente é uma vampira. Difícil ver isso acontecer na mesa do jogo. Isso talvez não como cena, como que move a aventura, mas talvez presente na aventura, nesse sentido de se o vampiro for predar alguém do grupo, por exemplo, seria a forma mais fácil de se aproximar e pegar ele numa uma parte desprevenida. Talvez atacando e aí você tendo o cerne da aventura em esse cara que foi mordido por um vampiro, sei lá, talvez se transforme em vampiro, não sei qual é a sua mitologia, mas talvez um lado de você se aproximar. Quanto a usar isso como no personagem, eu acho que muito dessa coisa esse lado sexual, o vampiro como essa criatura sexualizada, é o que fez de Vampiro à Máscara ser o que é, sabe? Ou Entrevista com o Vampiro, Ah, isso com certeza. entendeu? Então acho Eu não vou que dizer no vampiro. Eu não vou dizer no Vampiro a Máscara. Porque
Eu não Ele acho. mistura muitas. Ele tem muitas influências. Exato, e porque o vampiro sexualizado do Vampiro à Máscara ele era um subtema até distante. Eu acho que a estética punk gótica era muito mais importante pro sucesso do que essa questão do vampiro sexualizado per si. Olha, engraçado, porque eu vejo muito pelo contrário. Eu enxergo como o sucesso de Vampiro à Máscara, primeiro esse lado. Vindo na esteira de, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, e de você ter essa figura, como eu falei, de mistério, sedução, e isso ter atraído você no Entrevista, isso atraiu o pessoal. A verdade minha, quanto à relação, por exemplo, à estética punk gótica, eu acho que nunca foi grandes coisas. Ah, para com isso. Nunca foi muito mais do que meia dúzia de. É uma estética, nem chegou a ser um movimento, sabe? Não é como você falar movimento punk ou alguma coisa assim, entendeu? É uma coisa em escala muito menor e muito mais autocontida. É, mas o sucesso de Vampiro à Máscara é muito menor e autocontido. Mas eu acho que justamente tá muito mais atrelado. Bom, como eu disse, né? Mas aí vamos. Mas aí, muito mais atrelado a esse lado de mas aí eu acho que a gente. sedução do vampiro do lance por aí. Não sei. Mas eu acho que isso a gente pode deixar pra uma discussão num eventual episódio de Vampiro à Máscara. Ok. O Keats, ele tem um poema que... O Keats, para quem não sabe, é um poeta inglês. E ele tem um poema que ele fala da Lâmia. Não a Lâmia como, sei lá, criatura mitológica, meio mulher, meio cobra. Se é o que você tá pensando, assim, o ouvinte. A Lâmia aqui, ela é um tipo de vampiro e ela vem atrás dos poetas, ela fornece a inspiração para eles. Então é como se fosse uma musa inspiradora, só que ela, em troca, pede a força vital deles. Olha só. Então, talvez fosse uma ideia que você pudesse aplicar na sua história. Sei lá, talvez um escritor decadente que tá... Isso parece trama de um episódio de Supernatural, né? Uhum. Você chega numa cidadezinha, mortes inexplicáveis, aí você vai investigando, tem esse escritor decadente, e ele tá oferecendo, sei lá, outras vidas para a Lâmia, ou coisa assim, em troca da inspiração. Mas acho que tem uma... E a relação do poema do Keats com a Lâmia é quase sexual nesse sentido. Então, lembrei de colocar ela aqui como um exemplo. Se você tá pensando, às vezes você pode ir muito por esse lado. A gente fala sexo, sexual, sexualizado, a pessoa pensa no tchaca-tchaca. Então, às vezes você pensa muito mais nisso, né? No desejo, numa troca, em alguma coisa sensual, talvez fosse a palavra. Aí sim. Tá bom? Tá ótimo. Mas fica aí pros ouvintes pensarem em cima. O último medo que ele relaciona, o medo da praga, o medo de uma doença, né? E nisso, óbvio, você tem a correspondência vindo da época da peste negra, né? E de relatos em cidades que são atacadas por a praga, de uma figura negra que andava à noite, que você não via o rosto e que era acompanhada por uma comitiva de ratos, e que essa figura passava e no dia seguinte a praga tinha chegado na cidade, por exemplo. E o que trazem em cima seria o aspecto do vampiro mais relacionado a esse mito do Nosferatu, né? Nosferatu quanto ao vampiro deformado, aquela figura... Ele lembra muito mais um rato, né? Na coisa das garras, dos dentes. Eu acho que todo ouvinte já deve ter visto uma foto, pelo menos daquele filme impressionista alemão, né? No Nosferatu. Uhum. Que aí você vê que era o Conde Orloff, né? Que eles falam. Então é aquela figura alta, o cara é bizarro, tem umas mãos grandes, branquelo, feio. Pra esse tipo de vampiro, ele fala... Ele é todo o contrário do vampiro sedutor, né? Ele representa tudo que é putrefado, ele tem o cheiro ruim. Se ele interage com animais, são ratos, baratas, porcos. Talvez ele possa criar zumbis, trazer mortos-vivos nesse sentido. Tinha até legal no Vampiro Hacking, tinha um subclã, eu não me lembro exatamente agora, eu joguei muito pouco Hacking, mas que o poder desses caras era espalhar doenças. Bacana. Eu não me lembro os detalhes agora, mas eles podiam pegar e espalhar pragas, né?
E, aliás, o vampirismo em si pode ser uma praga. Você pode ter uma cidade em que as pessoas pouco a pouco vão se tornando vampiras e coisas e tal. Tem até, e no o extremo disso, né, tem até aquele filme que eu te falei, né, que você assistiu recentemente, o Daybreakers, em que você tem... Que o título em português, pra quem procurar, é 2019, o ano da extinção. Você tá me zoando. Eu juro pra você, o título é esse, 2019, o ano da extinção. Puta. O filme chama Daybreakers. Nossa senhora, o pessoal é criativo. Mas é um filme em que acontece mais ou menos isso, né? As pessoas viram. Tem vampiros, eles transformam a grande maioria da população do mundo em vampiros, e eles têm uma sociedade que se organiza com vampiros. E o filme é muito legal, porque é quando você começa a ter uma crise de fome, porque os seres humanos, que já são criados como gado, começam a acabar. E eles. Chega uma hora do filme que eles começam a falar muito da cura, né? A cura pra doença, que é o vampirismo nesse sentido, né? Fazendo um contraponto, eu acho que em Vampiro à Máscara tinha até essa desvantagem, não sei como chamava desvantagem lá na época, que era, em vez da sua mordida ser prazerosa, sua mordida trazer agonia. Sim, sim. É. Tinha uma outra desvantagem também que chamava vetor, que o vampiro normalmente ele é imune às doenças mortais, mas ele poderia, por exemplo, morder um cara que tem hepatite, ele mordia outro cara, o cara pegava hepatite. Procurando na net, eu encontrei eu encontrei um trabalho de literatura, de conclusão de curso. Era uma menina da... Putz, agora eu não lembro se era USP ou se era Unicamp, não vou lembrar, mas ele trabalhava com essa coisa dos vampiros, relacionando a doenças. E ele puxa muito, fazia muito, eu li desculpa, até se eu encontrar de novo eu coloco pros leitores darem uma olhada e tal. Eu li o abstract e comecei a ler o resumo do trabalho só. Ele relata muito, coloca muito uma relação do Drácula com a sífilis, que era uma doença que estava acontecendo, que estava afligindo na época a Londres, etc. Uma doença muito prevalente, né? Uhum. Coisa das prostitutas, etc. E do Nosferatu com a tuberculose ou tifo. Nossa. E nesse sentido, foi porque quando eu falei de quando a gente pensa em AIDS, HIV, talvez seja a correlação em matéria de praga, correlacionando o vampiro com uma praga, que faça sentido nos dias de hoje, né? Uma doença que é transmitida pela troca de fluidos, etc. Apesar de tuberculose não ser, nem tifo ser. Mas parece um trabalho bem legal. Eu não li porque não deu tempo, né, ouvintes? Me desculpem. Mas se eu encontrar de novo, eu coloco pra vocês darem uma lida, ver o que vocês acham, né? E esse tipo de vampiro Nosferatu é aquele que a gente falou, né? Se ele representa a praga, ou que a versão dele representa a pureza, né? Alho e água corrente a gente já falou, luz é meio que um geral, mas sal pode ser uma coisa, né? Sal, ele tem uma coisa de ser puro, purificar, etc. Ou, como já tem em alguns lugares também, prata, que é um metal bonito, nobre, puro, etc. Muito boa, muito boa. Mas é porque é sempre legal caçar vampiros com espada de prata, né? Interessante demais. É sempre legal. Tá certo. E aí, além dos medos do Kinect, o que mais temos? Bom, vamos partir para uma bibliografia em cima, o que a gente recomenda? Podemos. Eu tentei separar em filmes, livros e livros de RPG. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Quer começar por filmes? Filmes. Vambora. Eu coloquei, acho que o primeiro e clássico que seria para as pessoas irem, obviamente, Entrevista com o Vampiro. Exato. Que acho que a gente não precisa nem indicar um... Filmaço. Sempre, eu tenho medo de falar, nunca tem ninguém que ouviu, porque a pessoa que não viu tá se sentindo mal agora de ouvir isso. Mas se você não viu, sabe, não é piada minha, vá assistir. Mesmo que você não goste de vampiro, mesmo que você esteja saturado. Eu não gosto de Anne Rice, e eu gosto de Entrevista com o Vampiro. Muito justo, eu também não gosto muito de Anne Rice, mas entrevista é foda. Na verdade, eu sou bem saturado de vampiro, eu sou muito saturado, mas Entrevista com o Vampiro é um filme que, se tá passando, eu pego pra ver. Eu acho muito legal. Ele é muito bom mesmo. Tem um filme que eu gosto muito, é o meu segundo filme predileto de vampiro. É um filme sul-coreano, do mesmo diretor de Old Boy, pra quem conhece. Chama em português Sede de Sangue, em inglês é Thirsty. É de 2009. Não me peça pra ler o título em sul-coreano, que eu não sei falar.
Ele não traz nada assim de muito diferente quanto ao mito do vampiro, mas o bom é de você ver como aquela coisa de você agora é uma criatura que se alimenta de humanos, então você tá acima dos humanos, então isso começa a mexer na sua moral e logo você se torna um monstro. O protagonista, ou os protagonistas, eles começam muito de boa, meu Deus, tô me alimentando de pessoas, e no final eles estão totalmente deturpados, fazendo coisas horríveis. Essa coisa de ser um vampiro parece ok. Eu não estou mais preso às regras da sociedade. Eu posso fazer o que eu quiser. É um filme fantástico pra isso, assim, é muito bom mesmo pra ver. Meu segundo filme de vampiro predileto. Legal. O terceiro que eu deixei marcado é um filme de 2008. É o livro e o filme, a gente já fala dos dois juntos, que é o Deixe Ela Entrar. Foda. Cara, assim, é fantástico. É uma história do... A história, o filme original é sueco, eu acho. Uma história de um menino que mora num conjunto de apartamentos, lá, sei lá, em Estocolmo, sei lá que merda que ele mora. Vem pra se morar perto dele um velho e uma menina muito estranha. E é uma história de vampiros. Você não sabe muito bem sobre o que ela é. Ela é um pouco de uma história de amor, com uma história de como você usar e manipular as pessoas. Cara, é fantástico. Se você vê Entrevista com um Vampiro e você viu o personagem lá da Cláudia. Jane, a menina Cláudia, e você achou ela uma vampira criança foda, você tem que ver Deixe Ela Entrar. É fantástico. E se você viu o filme, vai atrás do livro, porque a história é completamente outra e tem um plot twist que eu não posso contar, obviamente, mas que explode a cabeça, é foda demais. Ótimo, ótimo. Eu aqui vou recomendar, já pro lado mais massa velho da coisa, Blade 1 e 2. Blade. Eu acho que são bons filmes de vampiro, assim, mais nesse sentido, vamos dar porrada em vampiro, mas eu acho bom. É um filme de ação, né? Filme de ação e tal, mas eu acho bom. O próprio Daybreaker, que a gente acabou de falar, eu também acho uma recomendação legal. Não pode faltar Drácula de Bram Stoker, feito pelo Coppola. Fantástico. Fantástico mesmo. É um filme fantástico, tem que assistir. A adaptação mais fiel que tem do livro. Ah, sim, é genial. Muito bom mesmo. E não sei, mais filmes de vampiro bons, né? Filme de vampiro merda tem inúmeros. Ah, cara, tem um que eu adoro aí, que é Drink no Inferno. Puta que pariu. Vão atrás e assistam. Cara, nem que for pra você não usar, mas se você não viu, veja Drink no Inferno, é muito bom. E outros que saíram. A gente foi inundado por filmes de vampiros atualmente. Tem um filme de vampiro, assim, que tem uma única coisa que eu gosto. O filme inteiro é ruim, mas ele tem uma coisa que eu gosto, que é aquele Drácula 2000. Eu gosto desse filme também. Que na mitologia do filme, Drácula era Judas. Isso. E a única forma dele morrer é enforcado. É. E, cara, isso é fantástico. Drácula é Judas, você já puxa uma coisa super legal de como surgiu. O modo de morrer é enforcado. Fantástico. Pra você criar um vampiro que é um monstro, uma criatura única, tá aí. Roube essa ideia. Sei lá quem viu esse filme, acho que pouca gente viu esse filme. Eu vi no cinema e eu adoro. Nossa, viu no cinema? Vi no cinema. É um prazer culpado que eu tenho, mas eu gosto pra cacete desse filme. E aí, não sei, tem mais um zilhão de outros livros, mas acho que a gente pode partir pra obras melhores em livros. Só queria, ainda nesse lado audiovisual, eu também recomendo um anime, que é Hellsing Ultimate. Eu gosto do anime, assim, eu acho que é uma história interessante de vampiros. Especialmente o dilema da Ceras Victoria. Uhum. Ah, mas você tá falando do Ultimate ou do... Os dois são bons, mas eu acho o Ultimate melhor. Ultimate é melhor, né? É, muito bom mesmo, dá pra usar. Eu ia falar de Vampire Hunter, mas acho que aí já digress muito. Porra, não. Oh, mas é muito bom, cara, é sem muito querer bom. falar. Mais ou menos, né? Tem animes fantásticos com o vampiro. Se for entrar no assunto, tem muita coisa. Tem muita coisa boa mesmo. Livros. Livros, bons livros de vampiro. Melhor livro de vampiro que eu já li nos últimos anos. Isso vindo de um cara que tá cansado de ler livro de vampiro, que não suporta mais. Agora deu uma diminuída, mas uns anos atrás parecia que assim, se você queria publicar um livro, tinha que ser sobre vampiros. Senão, esquece, né? Ano Drácula. Nunca li, mas já ouvi falar bem. A história basicamente é o seguinte: o que aconteceria? Você pega o Drácula de Ben Stoker,
E aí você fala, ok, mas se o Van Helsing, Companhia Limitada, não tivesse matado o Drácula no final? Se o Drácula tivesse vencido? Que legal. E essa é a história se o Drácula tivesse vencido. Ele mostra uma Inglaterra, uma Londres decadente, foda. Vampirismo virou a última moda entre os nobres. Olha aí. Então é uma moda. O Drácula, ele se casa com a Rainha Vitória. Nossa. E aí ele joga a Londres numa era das trevas. Assim, ele tem uma guarda dele de vampiros que tá impondo a lei, etc. Você tem. Acontece muito de você ter vampiras prostitutas, porque é um jeito delas se livrarem das pragas. Então elas pagam um valor baratíssimo pra serem prostitutas. E aí, em vez de você pagar pra transar com ela, você paga pra ela beber o seu sangue. É sério, você paga pra ela beber o seu sangue. É uma sociedade muito legal. O jeito que ela é estruturada, tem personagens protagonistas que são vampiros, que são humanos. Caramba, como é que é o nome desse livro? Ano Drácula. É de um cara, eu acho que chama John Newman. Ano com 2 N's ou um só? Ano com 2 N's. E a coisa mais legal desse livro, ele é uma coletânea de referências a toda a cultura que você vai achar da época, assim, a livros, filmes, etc. Você tem menção, por exemplo, do Moriarty. Olha. Você tem menção do Sherlock Holmes. Você tem menção do Fu Manchu, dos filmes de terror, né? Dr. Fu Manchu. Caraca. Você tem do Dr. Moreau, né? Ilha do Dr. Moreau. É do Kim Newman, isso? Isso, Kim Newman. Olha aí. Cara, assim, ele traz. Ele tem um apêndice no final que são só as referências que ele usou. Sei lá, 20 páginas de referência. Muito Aí ele bacana. menciona coisas que você vai encontrar só num livro, e ele fala numa passagem. Ele mostra um vampiro chinês no meio da história, que é totalmente diferente dos outros. Os vampiros não sabem como reagir a ele. Ele tem uma coisa que quando ele aparecem umas borboletas juntos. É bizarríssimo. Mas é muito bom pra você ter uma... É uma sociedade fantástica, um cenário muito bom pra você jogar. É um dos melhores livros que eu li assim. Um que eu preciso recomendar, é muito bom. É um livro do Benício Del Toro. Do Guilherme Del Toro. Acho que é do Guilherme Del Toro. Benício Del Toro, acho que é o ator. O Guilherme é o diretor. Então. Que é o The Strain. É uma trilogia, na verdade, né? São 3 livros de vampiro. E o primeiro deles é o The Strain. Que, cara, é muito, muito bom. Se você... Acho que tem português desse. Eu acho que nem tem em português, viu, cara? É do Guilherme Del Toro mesmo, o livro. Agora, eu não tenho certeza se ele foi traduzido para português, não, viu? Vou dar uma procurada rápida aqui no Google, né? Que eu devo descobrir. Mas é um livro muito, muito bom, cara. É um livro... Cara, na boa, eu não sinto medo lendo livros, né? Eu tenho dificuldade do terror com o livro. Mas esse livro é de uma tensão inacreditável. Você fica pilhadaço lendo essa série. É muito legal. E se você gosta do estilo vampiro bom e vampiro morto, vampiro monstro, não tem melhor. Eu vou atrás pra ver. É dele e do Del Toro e também de um cara chamado Chuck Hogan. Chuck Hogan, uma coisa assim. É genial, cara. É um livro foda. E o primeiro é o The Strain, que eu acho particularmente bom. E eu não li os outros ainda, eu só li o Strain por enquanto. É foda, fica realmente a dica. A gente vai colocar aí um linkzinho pra vocês darem uma olhada na sinopse e tal, ver o que vocês acham. Olha aí. E que mais, assim, que a gente pode falar de livros bons de vampiro? Então, eu acabei selecionando, separei só o Ano Drácula, porque de fato eu tava meio assim de livro de vampiro ultimamente. Mas não sei, né? Tem muita coisa. Só o The Strain que eu li recentemente que eu achei muito bom. Que foi bom, né? Eu acho que vampiro foi um tema que saturou. Quando você sai muito assim, você não curte Anne Rice, você já matou, sei lá, da literatura moderna, assim, você já matou uns 80%, sabe? Eu não deixo de indicar Anne Rice. Se você nunca leu, pega uma entrevista com o vampiro pra ler e vê se é a sua ideia de história, se é a sua pegada. De repente você gosta. Vê se você gostou muito, né? Faz sucesso, é muito bom o livro, assim. Não é o meu livro, mas pode ser o seu livro. Olha aí. Gostou, né? Olha aí. Muito bom, muito bom. E RPG? Podemos. Tá.
Eu deixei 3 separados. Um eu já falei, foi o Ravenloft, Nativos das Trevas, ou Nascidos nas Trevas, eu não lembro. Saiu em português. Deve estar fácil de encontrar, assim, de sebo, de alguém vendendo no Mercado Livre. Porque esses livros de Ravenloft pra D&D 3.5 não fizeram muito sucesso, né? Foi aquele selo Sword and Sorcerer e tal, não fez muito sucesso. De fato, não. Então, se você quiser dar uma lida, ele vale pelo capítulo dele sobre vampiros, essa parte vale a pena. Se não é isso, ele é um bestiário, vai ter várias criaturas legais, talvez valha a pena a folheada. Mais específico no tema vampiros, eu separei 2 RPGs que eu gosto muito para falar. O primeiro que eu separei foi Vampiros Mitológicos, da antiga editora da Emon. Para aqueles que não conhecem, assim, a editora da Emon, esse universo dele que ele criou, que era o Arcanum Trevas, na década de 90, começo dos anos 2000, ele era muito famoso, assim, um cenário nacional bem aceito, muito jogado, etc. E ele vinha nessa pegada do terror, né? Podia ser o terror medieval no Arcanum ou o terror moderno no Trevas. E ele tinha uma coisa legal que ele mesclava mitologias nos livros dele. Então, o livro de anjos, você tem várias mitologias mescladas para as castas de anjo. O livro de demônio, você tem referências babilônicas e não sei o quê. E o Vampiro Mitológicos, ele catalogava os vampiros por lendas que você encontra no decorrer no mundo, né? Então você tinha, desde a origem romana, que tinha os vampiros Strigoi, que seria uma coisa mais draculesca, assim, até, sei lá, você tinha, acho que chamava Assamani, Assani, que eram uns vampiros africanos que comiam carne humana. Cara, você tinha Vricolacas, eles eram mais lobisomens, mas eles estavam na lista. Você tinha os Rakshasa, que eles eram uns vampiros hindus, que o rosto virava um rosto de tigre ou de babuíno. Eles eram bem monstruosos, assim, no sentido. E você podia jogar com esses personagens, com esses vampiros. É um livro que teve uma edição nova há muitos anos atrás. Não deve estar em catálogo para se encontrar. Deve ser um pouquinho difícil de você achar. Mas é uma compra que vale a pena. Mesmo que você não goste do sistema da Emo, etc. Só pela descrição dos vampiros. É um livro que eu recomendaria. Se você tá querendo uma visão nova, uma visão diferente do vampiro, de poder de vampiro... Você, não sei como é que é essa coisa do vampiro chinês, como ele seria tão diferente. Tá aí, vai atrás desse livro, tira tudo que for de regra se você não vai usar, e pega o conceito. E aí use o conceito no seu jogo, como você bem preferir, faça um monstro. Tá aí, ótimo, não gostei das dicas. E a segunda, de um jogo da White Wolf, chamado Vampiro à Máscara... Não, zoeira. Chamado Vampiros do Oriente, né? O Kindreds of the East. É bem diferente esse jogo mesmo. Eu adoro, eu não gosto de Vampiro à Máscara, mas eu adoro Vampiros do Oriente. Ele é bem bizarro. O seu vampiro, a origem dele é bizarra, você voltou da morte por algum motivo, você tem um negócio mal acabado, você morreu de uma maneira violenta, alguma coisa assim, é sempre uma história trágica em cima, né? E aí você tem os vampiros divididos muito mais pelas filosofias. E uns poderes super legais e diferentes e bizarros, tipo você esticar os membros, se transformar em umas criaturas híbridas. Ele tinha toda uma lógica oriental, né? Ele tinha toda uma metodologia de elevação espiritual. Exato. Quanto mais equilibrado e elevado espiritualmente o seu vampiro era, mais distante ele ficava da condição de morto-vivo dele. Então, se você tivesse todo fudido lá na sua... Ele tinha uma medidura, estilo humanidade, né? Mas era uma coisa, um reflexo de iluminação qualquer. E se fosse muito baixo, você tinha que comer carne humana. Se fosse muito alto, bastava ficar... Você podia assim, absorver o que você precisava pela respiração das pessoas e não machucava ninguém. Então, essa lógica oriental dele era muito legal. E os clãs dele, cada um tinha sua filosofia para alcançar a iluminação. Então, você tinha uma galera que era sádica, uma galera que era altruísta, e cada um deles chegava ao caminho da iluminação de uma forma diferente. Era muito legal. Eles eram... Era um jogo... Ele é um jogo muito mais voltado para esse lado espiritual ou espiritualizado, né? Você tem essa coisa do equilíbrio, você tinha o
o Karma, você tinha, sei lá, o E eu- Yin e o Yang, não sei o quê. Cara, assim, é fantástico. E você tinha um recurso que tinha um nome estiloso pra caramba, que era o Vento Negro. O Vento Negro. Era muito estiloso esse nome, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu joguei pouco, infelizmente, mas olha, pra você ver, eu gosto de sempre classificar as coisas assim. Quando tem um livro de um assunto que eu não gosto, abordado de uma maneira que eu não gosto, que é vampiros, como personagens jogadores, e num sistema que eu não gosto. E mesmo assim, eu fico vira e mexe olhando pra ver se eu acho um dos livros pra vender, um pouco mais barato que eu quero ter pra mim, eu acho que dá uma ideia da qualidade do produto. Geralmente eu ponho assim pra tentar vender a coisa. Então, É realmente muito bom. vá atrás, etc. Eu acho que se você tá querendo rolar um jogo com vampiros diferentes, vampiros mitológicos e vampiros do Oriente é o seu caminho. Eu fico com essa recomendação também, até porque depois de Vampiro Máscara e Requiem, se tem jogos que focam no protagonista como vampiro, eu não conheço. Ah, D&D quarta edição, né? O vampiro é uma classe. Onde nós chegamos, Você né? pode ser tipo multiclasse guerreiro vampiro. Ai, meu pai do céu. Eu já mestrei aventuras medievais que os personagens eram vampiros. Ah, eu também. E... Medievais de fantasia, que eu digo, Sim, não sim. Vampiro Idade das Trevas. Não, né? eu também. Foi uma experiência interessante. Eu prefiro não lembrar. E é isso, ouvintes. Eu acho que ficamos por aqui, não é? Beleza, eu acho que tá tranquilo. Bom, ficou um episódio longo, espero que vocês tenham gostado, ouvintes, né? Pois é, nós tentamos ser informativos e úteis. Não é fácil. Então, ouvintes, ficamos por aqui hoje. Nós não vamos fazer uma Cúpula do Trovão, porque o episódio já está gigante. Verdade. Depois a gente pode fazer um especial Cúpula do Trovão, sei lá, só Cúpula do Trovão. Mas... 1000 cúpulas do trovão. Mas por enquanto ficamos por aqui. Então, ouvintes, lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só no escudo do mestre você tem os vampiros que brilham no sol. Porra, Não. cara, sério. Não. Sério mesmo. Desculpa, eu não resisti, desculpa! Sinto muito! Puta que pariu. Falou, ouvintes. Depois dessa eu Falou, vou embora ouvintes. quieto. Tchau, tchau. Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do Escudo do Mestre. Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa pro Criança Esperança, você doa pro algum outro, e depois pra gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana! Pois é, e além disso, você já parou por pensar que os jogos que a gente fala nesse podcast são muito legais? Que a gente fala de sistemas de RPG que são muito bacanas e que às vezes não são tão fáceis de comprar no Brasil? É verdade, eu sempre me perguntei isso. Onde eu compraria esses incríveis livros? Pois é, faça como as pessoas inteligentes fazem. Faça como nós fazemos. Compre na Noble Knight Games, na Amazon e no Book Depository. Mas não basta comprar lá. Tem que comprar lá clicando pelo link que está na Terceira Terra. Porque assim Oh, você meu ajuda a Deus! Terceira Terra. É demais! Assim eu posso ajudar a Terceira Terra? Exato, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E lembre-se, ouvintes, o poder é de vocês! Da onde saiu essa? Que coisa X, cara. Achei que ficava legal. Beleza.